Eu nunca vou esquecer daquele dia. Entrei no consultório com a mesma dor incômoda de estômago que me acompanhava há meses. Mal consegui explicar tudo e, em menos de 5 minutos, o médico já tinha uma receita pronta: omeprazol de manhã e domperidona antes das refeições. E no final, aquela mesma recomendação padrão: volta aqui se piorar. Saí do consultório com uma sensação de que algo não estava certo. Não com o remédio, porque eu até senti um alívio nos primeiros dias, mas com aquele processo inteiro. O que ninguém me perguntou foi o que eu estava comendo, pois e se eu tiver alguma intolerância a algum alimento? Ou como andava o meu estresse? Como estava o meu sono? Nada disso. E é exatamente assim que a história de milhões de brasileiros começa e termina, com um diagnóstico superficial e um remédio para silenciar a dor. Só que a dor sempre volta. A verdade é que uma gastrite, como foi o meu caso, e até mesmo uma infecção bacteriana, raramente nasce do nada. Muitas vezes é o resultado de uma trilha inteira de desequilíbrios. Alimentação ultraprocessada, café em excesso, noites mal dormidas e tensão emocional. Mas o sistema está tão acostumado a olhar apenas para o que aparece nos exames que a raiz mesmo do problema nunca entra na conversa. E o ciclo se repete: o remédio funciona, mas depois não funciona mais. Então, a dose aumenta, a fórmula muda e ninguém pergunta por que tudo isso começou. O que no seu corpo realmente está pedindo socorro? É quase como se a doença fosse tratada como um erro momentâneo e não como um sinal de desequilíbrio contínuo. E esse é o padrão. E é esse o padrão que está nos adoecendo. Quando eu comecei a estudar mais a fundo o sistema, percebi que o problema era muito maior do que parecia. Primeiro, a formação médica. Os nossos médicos são extremamente bem treinados para atuar em emergências, cirurgias, diagnósticos rápidos. São verdadeiros heróis nessa área. Mas quando o assunto é nutrição, bioquímica clínica ou o impacto do estilo de vida no corpo, aí o buraco é mais embaixo. A maior parte das faculdades passa por cima disso de forma bem superficial. Algo crucial quando se trata de saúde, prevenção e cura de doenças. E isso explica porque um paciente que chega no consultório com depressão logo recebe um ansiolítico de tarja preta. Mas o médico nem chega a pedir exames para checar, por exemplo, os níveis de B12, magnésio, vitamina B9 ou o ômega 3, pois a carência dessas vitaminas e minerais estão diretamente associados a quadros de depressão e outros transtornos psíquicos, inclusive doenças neurológicas. O remédio passado pelo médico pode até aliviar os sintomas, mas a causa bioquímica continua ali, bem esquecida. O paciente fica dopado, até funcional, mas nunca realmente saudável. Depois tem outro fator, o sistema. O SUS sobrecarregado. Os planos de saúde sempre pressionando por produtividade. O médico tem no máximo 15 minutos, às vezes menos, para atender um paciente. E me diga, como é que se investiga uma vida inteira de hábitos, traumas, rotina, sono, alimentação em 15 minutos? Não tem como. O sistema empurra o médico para uma solução mais rápida. É remédio ou remédio. E a doença vira um sinal para ser silenciado, não para ser de fato compreendido e assim curado. Foi aí que eu descobri a medicina integrativa, também chamada de funcional, uma abordagem que olha o corpo como um sistema integrado, que avalia com seriedade os níveis de minerais, hormônios, a microbiota, a inflamação silenciosa
tudo focado no paciente. Uma medicina que, finalmente, tenta responder à pergunta que ninguém fazia: por que você está doente? Só que existe um problema gigante: o preço. Consultas que custam 800, 1.500, às vezes 2.500 reais. Exames com mapeamento de microbiota, painel de hormônios, testes genéticos, mas são exames que poderiam fazer a diferença entre a condição crônica de doenças e necessidade contínuas de remédios e a cura, mas que, curiosamente, estão fora das coberturas dos convênios e do sistema de saúde pública. E aí a gente recebe um contraste brutal. Quem tem dinheiro não depende do SUS ou dos planos de saúde, e aí faz a medicina preventiva. Agora, quem não tem, recebe apenas o tratamento sintomático. O sistema cria dois mundos completamente diferentes dentro da mesma sociedade. E isso não é só injusto. Na verdade, é cruel. Porque justamente quem mais sofre com má alimentação, carga de trabalho excessiva, estresse crônico e falta de acesso à informação é quem mais precisa de uma medicina profunda e investigativa. Mas também é quem menos tem acesso a ela. Muita coisa vira notícia, muita coisa parece avanço, mas grande parte disso fica só no papel mesmo. Programas anunciados não chegam de verdade ao povo. A população ouve falar de terapias gratuitas, mas, na prática, quase nunca tem acesso real a elas. Existe um outro ponto. Muitos dos tratamentos eficazes, naturais e de baixo custo não despertam grande interesse institucional. O sistema global de saúde é complexo, cheio de camadas, influências, burocracias, disputas, interesses escusos. Nem sempre aquilo que é simples, acessível e cientificamente comprovado e sem patente ganha espaço, pois o foco nunca foi a saúde das pessoas, mas sim o lucro. E a população que sente isso na pele. Por isso, mais do que nunca, o paciente precisa ser protagonista. Precisamos aprender a questionar, investigar, entender o que colocamos no nosso corpo, porque, no final de contas, a busca pela nossa saúde não pode depender apenas de sistemas, organizações, políticas. Ela deve começar em nós. A saúde não deveria ser um privilégio, nem um instrumento político, nem um produto. Ela deveria ser um direito real e acessível a todos. O caminho ainda é longo, mas a consciência é o primeiro passo. Agora eu quero saber a sua opinião. O sistema brasileiro de saúde te trata mais como um paciente ou como um número na fila? Você acha que existe interesse real dos médicos em curar a doença ou apenas em controlar os sintomas? Você acredita que existe solução para esse problema ou estamos presos nesse ciclo? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. O que você acha sobre tudo isso? Qual é a sua experiência? Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.